eu queria comentar com vocês um pouco a respeito do mistério da iniquidade. Existe também uma ação do demônio na história. Se dá de forma sistemática no movimento histórico erigido, ou seja, edificado na mentira. Se manifesta em forma de religiões, ideologias, agendas, governos, etc. Da mesma forma que Deus tem o plano da salvação individual e o plano da salvação da humanidade universal, ou seja, há uma escatologia individual, uma escatologia universal. Deus tem os seus desígnios para salvar o ser humano e também tem os seus desígnios para salvar a humanidade. Com demônios acontece do mesmo jeito. Satanás tem uma agenda. Satanás tem os seus, entre aspas, desígnios. Ele está no mundo desde o início da criação. Então ele tem um projeto. Há um projeto satânico para que a igreja se apostate, para causar a apostasia da igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 675, vai dizer o seguinte: antes do advento de Cristo, ou seja, antes da sua volta, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, antes da volta de Jesus Cristo, Satanás vai pôr em prática o plano que ele tem desde o início da criação. O plano que ele está traçando, a agenda dele, vai ser posta em prática antes da volta de Jesus Cristo. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade. Então, a perseguição que acompanha a peregrinação de quem? Da igreja. Desde o início, a igreja é perseguida. Então, a perseguição é uma coisa que acompanha a igreja desde o início. E essa perseguição vai chegar um momento em que essa perseguição desvendará o mistério da iniquidade. Essa perseguição vai intensificar de um jeito que o mistério da iniquidade vai ficar exposto, sob a forma de uma impostura religiosa. Ou seja, vai ficar exposto de qual modo? Na forma de uma impostura religiosa. Impostura aqui não entenda imposição. Impostura é no sentido de impostor, e não imposição. Não é que vai vir um anticristo e vai impor uma religião. É que vai ser criada uma religiosidade impostora, falsa, hipócrita. É nesse sentido. Uma falsa religião. E quando digo falsa religião, abrange até mesmo o ateísmo, porque o ateísmo, de certa forma, é uma atitude religiosa. O mistério da iniquidade vai ser desvendado na forma de uma religiosidade falsa, que há de trazer aos homens uma solução aparente de seus problemas, à custa da apostasia da verdade. E aqui que está o detalhe. Para você aderir a essa religiosidade, que é uma religiosidade que vai te trazer muito bem, muito conforto, vai acabar com seus problemas, é uma solução aparente dos seus problemas. Para você aderir a ela, você vai ter que aceitar ela, que em si é uma mentira. Então, você aceitando uma mentira, você está abandonando a verdade. É lógico isso aí, né? Não precisa nem explicar. Para você aceitar uma mentira, você tem que abandonar a verdade. Quando diz apostasia da verdade, é isso. Você abandona a verdade para aderir à mentira. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, ou seja, a religião, a religiosidade falsa por excelência que vai existir um dia é a religiosidade do anticristo, do espírito do anticristo, que já está no mundo, como eu já disse, desde o Antigo Testamento. Só que ele está criando um processo, um sistema para um dia ele colocar em prática. Isto é, a de um pseudo-messianismo,
em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Mas uma característica dessa impostura religiosa do anticristo é o quê? É o pseudo-messianismo. O homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus, ou seja, aquele negócio do... Vamos jogar no ventilador aqui. É aquele messianismo judaico. É o messianismo de que vai... É a expectativa de que vai vir um Messias, um homem libertador, que vai libertar o seu povo aqui nesse mundo, vai criar o seu reino aqui nesse mundo, vai governar esse mundo e vai tornar esse mundo aqui o paraíso. Não haverá nada de cunho espiritual, né? Vai ser um pseudo-messianismo. É aquilo que os judeus esperam. É aquilo que os sionistas pregam. Tanto o sionismo judaico quanto o sionismo protestante. É o messianismo, que vai existir a construção do terceiro templo, vamos voltar a prestar culto lá no templo em Jerusalém. Então, o catecismo da igreja nos ensina isso. Mas a Bíblia vai um pouco além. A Bíblia fala um pouco mais sobre essa impostura religiosa, né? A apostasia da igreja se dará por causa da imposição de uma mentira na forma de religião. Esse é o mistério da iniquidade que se manifestará. Isso é inspirado por Satanás e seus demônios. Por isso dizemos que é uma impostura de anticristo, né? Porque é inspirado por Satanás e seus demônios. O que é o espírito de anticristo? São demônios que inspiram pessoas a terem atitudes anticristãs, né? Atuarem contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, contra a Igreja de Jesus Cristo. São demônios que inspiram pessoas. Da mesma forma que há uma hierarquia, uma divisão, né, celeste para os anjos de Deus, também há para os demônios. Há funções para os anjos de Deus. Também há funções para os demônios. Há demônios que são espíritos de anticristo. A Bíblia, em 2 Tessalonicenses, vai trazer informações a mais que o catecismo não traz. 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 9, né? Vai dizer o seguinte: agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, Paulo fala que o mistério da iniquidade já estava em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. Lá no catecismo diz que é o quê? Que é a impostura do anticristo. O mistério da iniquidade se dá graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais, prodígios e enganadores. Prodígios e enganadores, ou seja, é Satanás. Quando a Bíblia fala em anticristo, quer dizer o quê? Satanás. Aqui completa aquilo que o catecismo diz. A impostura religiosa, mistério da iniquidade se dará graças ao poder de Satanás, né? E aqui fala de todas as sortes de portentos, sinais e prodígios e enganadores. Ou seja, então é Satanás que tem o plano dele, tem a agenda dele, que vai pôr em prática um dia. Entendeu? Não vai ser um ser humano. Vai ser Satanás inspirando. Talvez 2, talvez 1000, não sabemos. Não sabemos também quando. A Bíblia diz algo a mais, que o catecismo não diz, que o mistério da iniquidade agirá por uma ação direta de Satanás. O mistério da iniquidade está se manifestando de forma cada vez mais clara, com a mentira se edificando em sistemas. O reino de Satanás é o reino da mentira, logo combatemos Satanás amando a verdade. A melhor forma de combater Satanás e o próprio mistério da iniquidade é com a verdade. Como combater a mentira?
como amar a verdade? Com o estudo. Precisamos estudar. Estudar os ensinos da igreja, as filosofias, as teologias. Somente isso nos tornará capazes de combater esse tipo de tentação extraordinária. Então, além daquela tentação que nós já vimos, os demônios, a carne, o mundo, há esse tipo de tentação que é uma tentação, vamos dizer assim, extraordinária. É a agenda de Satanás. É o processo que ele não tem pressa. Ele não tem pressa. A intenção dele hoje, além de levar almas para o inferno, é acabar com a igreja. Então, esse é o plano dele para quê? Para acabar com a igreja. A igreja que Cristo deixou aqui nesse mundo, edificada sobre Pedro. O ministério da iniquidade, o objetivo dele é isso, acabar com a igreja. E para isso, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. O sistema de mentira está montado para que aconteça a grande apostasia da verdade. Não sabemos e nem podemos especular quando isso se dará. Mas nunca Satanás esteve tão bem preparado e a igreja tão despreparada quanto estão hoje. O mistério da iniquidade só está esperando a igreja deixar de combatê-lo para começar a agir. Sobre ele que a igreja está alicerçada. Se você vê revelações particulares marianas dizendo que a igreja Vaticano, a igreja vai perder a fé, que o Papa é o anticristo, chuta que é macumba. Haverá uma apostasia da igreja. Quando diz apostasia da igreja, é dos fiéis, é uma debandada. Muitos vão deixar, muitos vão apostatar. A igreja não. Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se a igreja apostatar, Cristo errou a profecia. As portas do inferno prevaleceram. Então, há um mistério da iniquidade. O que segura esse mistério da iniquidade é esse cidadão aqui. É ele que segura o mistério da iniquidade. É a igreja. É a verdade. O mundo odeia a igreja. Você que é católico, tenha isso em mente. O mundo odeia você. Satanás odeia você. Porque é você que está segurando o mistério da iniquidade. É a igreja. É só ela só. Sem a igreja esse mundo vira a barbárie. Não tenho dúvida disso. Então era essa mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo. Mais uma vez, lembrando vocês, se inscrevam no canal, ative as notificações, dê o like, compartilhe esse vídeo, né? Torne-se membro do Apoia-se. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém.